Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Transmitir. E hoje nós temos o episódio A Procura da Felicidade. E é um episódio em conjunto aí, então eu sou a Jennifer. Eu sou a Márcia. E eu sou o Jason. E é isso, gente. Estaremos falando um pouquinho sobre a felicidade, sobre maturidade, sobre propósito de vida. E acho que a gente pode começar aí com o Jason falando aí pra gente mais ou menos um pouquinho desse assunto. Então assim, a gente escolheu esse tema, esse título, A Procura da Felicidade, porque na verdade é o que todos nós buscamos. Buscamos ser felizes, buscamos ter uma vida em plenitude, nos encontrarmos. Então a gente parte dessa premissa de ser feliz. Eu peguei um conceito do dicionário que explica o que é felicidade. Interessante. E felicidade é estado de uma consciência plena e satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. E aí a gente começa a entender que a felicidade ela engloba muita coisa. E a gente tem que fazer um parênteses aqui. Felicidade não é alegria. E muita gente se confunde com isso. Porque alegria são momentos. Alegria é uma emoção que a gente tem, como a tristeza. É tipo Divertidamente, quem já assistiu ali. Exatamente. Quem assistiu Divertidamente vai entender que tem o bonequinho da alegria, tem o da raiva, mas que tudo alinhado e em conjunto pode te levar à felicidade. Então a felicidade é um estado de ser, não é um momento. E as pessoas, às vezes, em buscar essa felicidade, elas acabam se deparando com momentos de alegria. E isso é um perigo. Porque agora que tu falou em ser, diria que felicidade é o ser e não o ter. O ter seria alegria. Exato. Eu tenho isso, eu tenho alegria. Eu tenho aquilo. Na verdade, as pessoas procuram sempre ter algo, né? Eu procuro ter sucesso, eu procuro ter fama, eu procuro até ter felicidade. Para eu ter, aí muito o que eles acabam fazendo? Muitas pessoas acabam fazendo, entrando em ação. Tá, mas isso é errado? De certa forma, não. Mas falta algo a mais, que é o ser, que é o propósito. É no ser que entra o propósito. E muitas vezes a gente faz coisas na vida para alcançar, para ter a felicidade, mas a gente não alcança, porque o nosso ser ainda está vazio. Que é o que a gente vai entender hoje durante esse nosso episódio de hoje. Entendi. Então, já sabendo aí o que é a felicidade, né? O que isso tem de relacionado, assim, ao nosso propósito de vida? O que é o propósito de vida, né? Isso. Olha só, para nós entender, primeiro ponto aqui que eu separei aqui, felicidade. Muitas vezes a pessoa confunde o que eu estava falando antes com a alegria. Felicidade, às vezes as pessoas acham que felicidade é ter sucesso. Mas dá uma analisada, principalmente que é mais fácil da gente ver, nas pessoas que fazem sucesso. É só tu acompanhar a trajetória de alguns cantores e você vai ver que muitos, às vezes, se internam por questões de droga, entram em depressão. Um exemplo prático agora de quem acompanhou aí, né? O Will Smith. O Will Smith, depois do episódio que ele teve lá com a questão do Oscar, ele teve aquela explosão, agressão, né? Exato. E depois disso, o emocional dele foi muito abalado. Então, tu imagina, é uma pessoa... Ele foi banido do Oscar, né? Imagina. Teve uma consequência, né? Então, quer dizer que ele não está feliz. Inclusive, ele tem um filme chamado A Procura da Felicidade. Exatamente, o filme A Procura da Felicidade. Interessante. Mas outro ponto também que as pessoas às vezes acham que felicidade é ter dinheiro. Então, quando eu for rico, quando eu conquistar a minha casa, quando eu conquistar o meu carro, quando eu tiver a empresa que me gerar lucros, eu vou ser feliz. E aí a pessoa acha que pode comprar a felicidade.
Também não. Se você pegar qualquer biografia de um bilionário, quando ele chegar no fim da vida dele, 90% deles escrevem a mesma coisa. Eu trocaria toda a minha fortuna por estar mais perto da minha família, por estar mais perto com os meus, com as pessoas que me amam, por desfrutar da minha vida e não construir um império. Então já cai por terra. A felicidade não está no dinheiro. E eu não estou falando em nenhum minuto que dinheiro é ruim. Não, dinheiro é um meio, mas não é o ponto a ser chegado. Outra questão interessante que é a questão da fama que a gente já vem falando. Muitas pessoas querem, quando eu ser famoso, quando eu alcançar tantos likes, quando eu tiver tantos seguidores, né? Nós estamos na geração agora lá. Dos influencers, né? Entendeu? Então eles ficam condicionados. A felicidade é isso. E aí eles chegam lá. E quando eles chegam lá, eles ficam com aquele vazio. Tá, mas tá faltando algo. Aí eles... Outro objetivo, mais alto. Um exemplo, acho também que fica bem fácil de entender é, por exemplo, a faculdade de medicina. Que a pessoa, ela tem que... O objetivo dela é passar na faculdade. Aí ela passa na faculdade, ela tem 6 anos de estudo. Depois que ela tem 6 anos de estudo, ela é clínico geral. Aí ela vai decidir a especialidade. Aí dentro da especialidade, por exemplo, ela vai decidir cirurgia. Ela vai fazer 3 anos de cirurgia. Aí ela vai decidir dentro da cirurgia geral qual que ela vai fazer. Aí, por exemplo, ela escolhe, sei lá, trauma, plástica, enfim, cardio. São 2, 3 anos. E tudo isso ela tá tipo assim, no próximo passo eu vou ser feliz, no próximo passo eu vou ser feliz, no próximo passo. Isso. Aí quando ela terminou, agora eu vou ser feliz. E aí, tipo, tá, mas e agora? Que eu tô aqui fazendo plantão 24 horas, 48 horas, não sei o que, tô lá, tipo... Trocando o dia pela noite, nananã. Aí ele fica, né? Eu achei que agora que eu terminei todo esse processo eu ia ser feliz. E aí a pessoa se frustra. Isso, é porque às vezes a pessoa condiciona a felicidade à vocação, né? A profissão. A gente vai falar sobre isso daqui um pouco. Mas a felicidade é além disso. Não é só uma área da tua vida. Né? São todas as áreas em equilíbrio. Para tu te sentir em plenitude, para te viver todo o teu potencial. E é isso que a gente vai entender. Mas outro ponto também que chama atenção, a felicidade encontrada dentro da família. E aí? A felicidade encontrada dentro da família? Porque a família é uma base que a gente tem. Né? A gente foi... O nosso primeiro ministério, para ainda quem não sabe, na questão ministerial, nosso primeiro ministério é a família. Então a gente cuida da família para depois, né, caso tenhamos algum chamado, que a gente vai falar sobre isso também, migrarmos para o próximo ministério. Mas a família traz felicidade? Falei, amor. Agora tem que ensaiar justa, né? Essa pergunta foi difícil para ela porque família é uma coisa muito forte para ela. Então ela tá assim, será que eu digo que traz felicidade ou não? Eu creio que sim. Eu creio. O que eu posso dizer? Eu vejo ali que se a gente for ler a Bíblia, né? O Senhor, ele institui o casamento entre Adão e Eva, começa ali com um casamento e uma família, né? A formação de uma família. E a última coisa que a gente vê na Bíblia é o casamento de Jesus com a igreja, né? Que Jesus é o noivo que vem buscar a noiva, que é a igreja, que é um casamento, que é uma família. Acho que tem felicidade aí. No nosso desenho original, eu acho que o desenho original ele é criado para felicidade, né? Tá, mas a gente... Agora vamos para a prática. Eu acho que não traz alegria, dependendo da... Não, aí é que tá. Não, momentos de alegria a gente tem dentro da família, mas felicidade, a família muitas vezes consegue se manter inteira durante todo o período? Feliz sempre, não? Não. Não. Então também não. E agora vamos para uma coisa mais polêmica. A felicidade está no amor. Então, quando eu encontrar o meu amado, a minha amada, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu vou ser feliz.
Mas aí tu também tá colocando um outro objetivo, né? No caso, tá só transferindo. Por exemplo, acho que tem pessoas que, eu vou ser feliz na minha profissão só quando eu tiver a minha profissão. Eu vou ser feliz só quando eu tiver o meu carro, só quando eu tiver minha casa, só quando eu me casar, só quando eu tiver meu filho. E aí você vai pulando de galho em galho, de tipo, em objetivos, tentando encontrar a felicidade. E onde é que tá a felicidade? Exatamente. Agora todo Agora a gente vai entender. Então a isso, vamos ver. a felicidade ela não está no externo. Por mais que contribua para que tu possa ser feliz. Mas a felicidade está no teu propósito de vida. Que E não, aí ai, gente, é tanta coisa. Olha aí, o propósito de vida. Aí tem a vocação. Aí a gente já começa, mas e o chamado? Aí é que tem a questão. E aí, como é que tu descobre? Calma, a gente vai explicar tudo isso hoje. Isso. E como é que tu descobre o teu propósito de vida? Porque muitas pessoas assim, qual é o teu propósito de vida? Tá, mas o que é propósito de vida? Tá, pra que tu tá aqui? Pra que tu nasceu? Não sei. Nasci pra ser feliz. Já ouvi muita gente falar. E por que tu não é feliz ainda? Aí a pessoa não sabe explicar. Porque existe um vazio existencial dentro dela. Então, é isso que eu ia falar agora. Antes de tu sair da questão da felicidade e da questão da busca aí pelo vazio, eu ia dizer o quê? Que parece que quanto mais a pessoa vive para buscar ser feliz, mais infeliz ela é. Porque é exatamente isso. Ela tá sempre buscando alguma coisa para preencher um vazio. E esse vazio não é preenchido por nada. Porque esse vazio... Eu posso dar spoiler já? À vontade. Esse vazio está em Deus. Esse vazio está lá quando Deus nos cria, né? Ele diz no Salmo 139 que antes de nos criar no ventre da nossa mãe, ele já tinha o nosso propósito e a nossa vida escrita no livro. Então, ele tem um sentido para a nossa vida. E esse sentido, esse propósito que ele tem para nós, é que a pessoa passa a vida inteira buscando preencher com coisas físicas e esquece que somos tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Então, fico ali no corpo e na alma, sentimentos. Vou preencher com amor. Vou preencher com dinheiro. Vou preencher com roupa. Vou comprar roupa até não poder mais. Vou comprar carro. Vou comprar casa. Vou comprar não sei o quê. Momento é alegria. Alegria. Exatamente. E esqueço a alma. Enquanto não encaixar os três, não tem felicidade. É isso aí? É quase. Tá, beleza. Tá alinhado. Vamos continuar, então. Então, assim, propósito de vida. A gente, se vocês derem um Google aí, vocês vão achar técnicas para encontrar o teu propósito de vida. E eu peguei um exemplo aqui pra gente se basear. Então, o que seria o meu propósito de vida? Seria fazer o que eu amo. Primeiro ponto. Realizar alguma coisa na tua vida que tu ame fazer. Porque tudo que tu não ama fazer não está alinhado com o teu propósito. Então, não faz parte do teu propósito. Então, fazer o que eu sei, a minha habilidade, aquilo que eu faço assim, natural, que eu não tenho esforço, que eu não tenho dificuldade. Então, isso pode estar alinhado ao meu propósito. Outro ponto o que eu faço é só para mim ou beneficia outras pessoas? Porque o propósito de vida talvez não esteja só condicionado a mim, e sim ajudar outras pessoas. Outro ponto que é interessante, o que eu faço me sustenta financeiramente? Aí entra a questão da profissão. Então, tudo isso, será que é garantia de eu achar meu propósito? O que vocês acham? Se eu conseguir encaixar todas essas respostas do que eu acabei de falar, eu fiz uma técnica resumida.
Tem uma técnica muito famosa que a Jennifer gosta bastante, que é o Ikigai, só que ela é mais ampla, né? Ela te coloca ali o que tu é bom, o que tu gosta de fazer, o que tu poderia fazer com... Tem mais uma e são 4, né? Sim. São 4 que tu junta e acha o teu propósito, vocação, junto. Hoje a gente viu um do pastor Douglas, da Jesuscope, que ele fez 3 que descobre o propósito, né? Não descobre a vocação. E o Ikigai, ele junta os 3 e te pergunta como tu poderia ganhar dinheiro com isso. Ok, mas a pergunta que eu quero é assim, ó. E aí eu vou abrir assim algo bem polêmico. Com isso que eu acabei de falar, com essas técnicas, vocês acreditam que é possível encontrar o teu propósito? Com uma técnica? Com uma técnica. Eu acho que pode dar uma clareza. Tá. Eu acho que, tipo assim, a pessoa não faz a mínima ideia. E ela começa, tipo, na técnica Tipo tem uma algumas luz. perguntas. Uma luz. Mas não que tu vá achar. Porque, por exemplo, no meu caso, eu já fiz várias vezes a técnica em vários momentos da minha vida. E aí? E cada momento da minha vida ele muda. Então tu mantém a tua resposta? Não. Eu vou dizer assim, ó. Eu acho que tá escrito lá antes, né, da gente ser formado. Então, só quem sabe é Deus. Ou ele te revela através de um profeta, através de um sonho, através de você orar e pedir para Deus que ele te revele o propósito. Acho que é mais por aí. Se é ele que tem essa sabedoria, ele que vai te revelar. Eu acho que é por aí. Acho que técnica humana fica mais difícil. Aí, exatamente. Infelizmente, não é 100% eficaz. Te ajuda. Por quê? Vamos explicar. Porque é muito comum as pessoas confundirem propósito de vida com vocação e com chamado. Então, às vezes, bota tudo dentro do saco, é tudo igual. Falar, então? É tudo igual. Calma aí. Vai falar ou já falo? Não, calma. Deixa eu explicar. Hoje ela tá... Aqui, ó. Eu vou explicar pra vocês que esse podcast eu tô confusa. Entendeu? Porque eu tô aprendendo que eu não Ela vai aprender nada. hoje. Ela tá sentindo junto com vocês. Vamos entender. Vamos entender primeiramente o que não é propósito. O que é vocação? Vocação é mais ou menos aquilo que eu falei antes, aqueles 4 itens, que é a tua habilidade. O que tu é bom? A gente faz teste vocacional, é muito comum fazer teste vocacional no término do ensino médio. Pra saber qual faculdade vai fazer. Isso. Já Então, fiz vários, cada momento da minha vida dá uma coisa diferente. Então ele é um norte. O teste vocacional, ele está mais ligado com o teu profissional. Pode pegar um pouco da tua vida pessoal? Pode. Mas não é tão amplo. O vocacional, ele é mais ligado às tuas habilidades. Ao que tu tem... que tu faz naturalmente. Por exemplo, vou dar um exemplo de desenho, tá? Tem gente que desenha naturalmente. Tem gente que precisa aprender a desenhar com técnicas. Então, a vocação dessa pessoa é para desenho. Já é natural, já é dela. Tá? Então, isso é vocacional. Eu diria que isso está ligado, tá, a um propósito. Como você vai saber? A vocação, elas são os talentos, tá? E se a gente procurar ali na Bíblia, a gente vai ver a parábola que Jesus conta sobre os talentos, né? Então, quando a gente já nasce com talentos, dons e aptidões que Deus nos dá. Por que Deus nos dá? Por que Deus nos dá? Então, você tem que perguntar assim, o que é aquilo que eu faço que todo mundo diz assim, nossa, como tu é bom nisso e tu não esforça para fazer. Tu não precisa estudar,
Tu não precisa esforçar para fazer. É um dom, é uma aptidão, é uma coisa natural. Tipo assim, tem gente que tem um dom de cantar, de tocar, e já nasceu com aquilo. Tu tá vendo, a gente tá falando em coisas artísticas, mas tem gente que desde pequenininho tem um sonho de ser médico. E tem aquilo muito forte. E talvez Deus vá usar aquela pessoa na medicina. Entendeu? Então tem a ver sim com o propósito, a vocação. Ok, mas aí Pode estar ligado à tua profissão, sim. Por isso que no Ikigai ele é em conjunto, né? Isso. Ele tá então, ligado, sim. Então, aí que tá o detalhe. Faz parte. Faz Tu vai parte. usar a tua vocação. Uhum. Mas a tua vocação por si só não vai te levar à tua felicidade. Não. Esse que é o ponto. Uhum. Entendeste? Então, por que a gente escolheu o título de A Procura da Felicidade? Porque ninguém vai procurar seu propósito. Mas todo mundo naturalmente, desde o começo dos tempos, em todas as culturas, todo mundo busca a felicidade. Olha, até porque tu pode ter um dom e tu usar pro mal. Exato. O teu dom e a tua aptidão não quer dizer... Por exemplo, a gente vê ali na Segunda Guerra que os médicos faziam experiências terríveis nos campos de concentração. Então, quer dizer... Aí entra aquela questão das nossas escolhas, né? Então, isso traz felicidade. Então, Isso. olha aí, não é... Entendeu? Porque que o dom e a aptidão não é o que vai te levar para ser feliz? Tá. Mas então, e o chamado? Se vocação não é propósito, chamado também não é propósito. E as pessoas às vezes dizem, teu chamado é teu propósito. Mas quando a gente fala de chamado, lembrem da tricotomia que a gente falou, né? A gente é corpo, alma e espírito. Quando a gente fala de chamado, tá mais a ver com o teu espiritual e a tua alma. Então o chamado ele tem a ver com os 5 ministérios. Lembra que quando a gente falou ali que teu primeiro ministério é a família? Isso é geral, pessoal. Todo mundo. Teu objetivo é nascer, crescer e formar uma família. Para quê? Para o mundo seguir sendo o mundo. Para as coisas funcionarem e fluírem naturalmente. Isso é o normal. Isso tu vê espelhado em toda a natureza. E nós não somos diferentes, porque somos do mesmo Criador. Então, quando a gente fala em chamado, tem a ver com o teu ministério. E aí a Jennifer é que sabe mais, assim, é mais especializada nisso aí, que é quais são os ministérios, Jennifer? Me lembra aí. Pastoral? São 5, né? 5. Que é o Faz uns dedinhos aí pro pessoal entender que os negócios de dedinho aí é muito bom. muito bom. apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tá, qual é a ligação de um com o outro? Fala pra nós de novo. O apóstolo é o pai de todos, né? Então ele se liga a todos os outros ministérios. O profeta, ele é aquele que recebe dos céus, recebe de Deus e aponta a direção. O evangelista é aquele que puxa. É um dos dedos que você consegue aqui, né? Puxar. Interessante. E ele é o maior, né? Também. Uhum. Então, você consegue ver que o evangelista, ele é o que aquele alcança mais, é o que vai mais alcançar, longe. É o mais longo, exato, Ok. que alcança mais longe para puxar para si. O pastor, ele é aquele que está na veia que pega O anel, a aliança. aliança, exato. Que é uma veia que vai até o coração, né? Ok. Então, ele está ligado a isso. E o mestre, que vai limpar aquela sujeirinha do ouvido aqui, né? Pra trazer o ensinamento. Então, Tipo, são vai eles. cutucar o teu cérebro lá dentro assim, aprende, então tá me ouvindo. Exato. Então, assim, ó, o que a gente entende? Que isso são os teus chamados, é o teu ministério. Então, quer dizer que todo mundo tem um ministério? Nem todo mundo. O teu propósito tem a ver com o teu chamado? Às vezes sim. Às vezes não. Porque às vezes tu tem um chamado que não é ministerial, mas é um chamado para te ser um empresário e gerar empregos. Ou para te ser um professor e tu ensinar. Então, tem várias formas que também, como a Márcia estava falando, estava explicando, está ligado ao teu propósito, mas não é o teu propósito. Posso falar do chamado? Sim. Chamado tem algo mais profundo, tá? Quando Adão e Eva, eles se desconectaram de Deus,
Deus envia, né, Jesus, seu único filho, como prova de amor a nós. Então, ele nos chama através de Jesus para que a gente se conecte com ele novamente. Então, o nosso chamado para Deus e a conexão de novo com Deus é através de Jesus, é aceitar Jesus e se reconectar com Deus. Também eu posso ver aqui para vocês Mateus 22, tá? E aí a gente vai falar sobre o chamado de novo. Mateus 22, 14 diz: muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Aí aqui a gente vai falar dos 5 ministérios, tá? E aqui vai depender da sua resposta, da sua transformação e da sua santidade. Você pode ser chamado para os 5 ministérios, mas isso não quer dizer que é o seu propósito, porque vai depender de você. Não depende de Deus, depende de você se reconectar com Deus e depende de você se santificar, se transformar e aceitar o chamado. Aqui já não é como dom que você já nasce. Você precisa de uma transformação em Cristo para poder exercer esse chamado. Tá, eu tô ansiosa. Como é que eu encontro isso? Como é que eu faço? E agora já caiu todo o meu esbuchado no meu bolso, entendeu? Que eu não posso fazer os Ikigai, porque não vai dar certo, nem os testes vocacional. O que eu faço, então? Primeira coisa, para ti, vamos entender que tu não encontra o teu propósito. É o propósito que te encontra. Agora ficou difícil, glória a Deus. Né? Agora ficou difícil. Então, tu não encontra o teu propósito. É o propósito que te encontra. Como assim? Como assim? Primeiro ponto, para te ser encontrado pelo teu propósito. Saber quem tu é. A tua identidade. Tá, mas eu sou o Geiso. Uhum. Sou esposo da Márcia, pai da Jennifer. Tenho uma profissão, trabalho, faço isso. Eu sei quem eu sou. Na tua essência, quem tu é? Na tua essência, na tricotomia, tu é corpo, alma e espírito. Quem tu é? Pensa um pouquinho. Tem algo a mais do que a gente vê. Uhum. Que é o vazio. A pessoa, muitas vezes, ela tem a crise de identidade porque ela não sabe quem é. E aí ela começa a copiar pessoas. Copiar comportamentos. Modelar, né? Modelar. Muito... Existe uma técnica que tu modela, principalmente no marketing, principalmente na área de empresarial, que tu modela comportamentos, atitudes, formas, até formas de pensar. Funciona? Funciona. Mas voltamos mais uma vez. Lembre-se que o nosso foco aqui é alcançar a tua felicidade. Qual é a tua identidade? Primeiro ponto. Filho. Uhum. Filha. E aí a gente começa aí a alinhar as 3 partes. De Cristo, né? Cristo. Não de pai e mãe. Exatamente. Então, aí eu vou falar que está na palavra que você é filho por crer em Cristo. Deus, ele enviou Jesus Cristo para o povo hebreu. E ele não acreditou, ele não creu. Então, Deus disse, então todo aquele que crer em Jesus Cristo se tornará filho de Deus. O resto é criatura. Desculpe, se você não crê em Jesus Cristo como seu único Salvador, você é uma criatura de Deus. Filhos são só aqueles que creem em Jesus e tornam ele seu Salvador, seu único Salvador. E o crer aqui é acreditar, né? Uhum. Mas as pessoas dizem, o que é crer? Crer é tu acreditar, é tu confiar, é entender que ele morreu na cruz por ti. Ele ressuscitou por ti. Ah, mas isso não é verdade. Dá um Google aí, procura cientificamente que tu vai ver que foi provado. Uhum. Então tem muitos estudos. Então tem coisas que a gente às vezes
não acredita porque a gente não tem o conhecimento necessário, que a gente fica dentro de uma bolha. Então, muitas vezes é aquela questão assim, ó, tu não te esforça, tu não te move, e aí a tua vida não muda. E aí tu não consegue chegar na tua felicidade. Por quê? Porque a felicidade é para todos. É isso que a gente vai entender aqui hoje. Só que tu não faz por onde. Esse é o ponto. Então, me ocorreu uma coisa aqui. O que acontece? Você tem a Bíblia, que é o manual do fabricante. Mas o que acontece? Durante os anos, muita gente foi se afastando da verdade. Muita gente foi se afastando das escrituras e foi se afastando do que Jesus, dos ensinamentos. E aí você tem uma sociedade que o professor de história lá diz que Jesus não existiu. Ou diz assim, o professor de geografia, porque o Big Bang... E a gente já falou sobre isso aqui. Existem provas. Mas assim, quem é você na fila do pão para ter uma certeza? Por que você acredita num professor só porque ele tem uma autoridade ali naquele momento? A autoridade tem Jesus, que morreu sem ter nenhum pecado e ressuscitou. E ficou 40 dias após ressuscitado na Terra, sendo visto por milhares de pessoas. Então você lê a Bíblia e você vai ter uma explicação. E depois que você entender o que diz ali, você pode procurar as provas que tantas pessoas querem, né? Físicas, porque tem muitos historiadores, geólogos, arqueólogos, e tudo isso prova a existência. Então não é uma questão de acreditar, é uma questão de o mundo está tentando se afastar, porque, digamos assim, a Bíblia me dá diretrizes do que eu posso ou não fazer. E quando eu leio ela e eu vejo ali que é algo que é contra a minha vontade, então eu decido que aquilo é errado. É interessante isso aí, porque, por exemplo, os mais maduros, vamos falar assim, as pessoas mais maduras, tempo de escola, a Jennifer não pegou, mas a gente, tempo de escola, no primário, a gente tinha uma disciplina que chamava-se Educação Moral e Cívica. E depois passou-se a ser SPB, se não me engano. O que era ensinado? Teus direitos e teus deveres. E isso era bem claro. Tu tem direitos. Mas, para te ter os teus direitos, tu tem que cumprir isso aqui, ó, que é os teus deveres. Então, os teus direitos vai até onde começa o direito dos outros. O que aconteceu? Culturalmente, isso foi tirado. Então, as pessoas só ficaram com os direitos. E isso é muito perigoso, porque quando tu começa a olhar só pro teu umbigo, só pro teu direito, tu começa a invadir o que não te pertence. E aí tem um porém. No manual do fabricante, que a gente chama aqui a Bíblia, a gente explica isso nos outros podcasts, vocês podem conferir, ela vai te dar diretrizes, ela vai te dar direitos, que são bênçãos, e vai te dar deveres e consequências. Exatamente. Se tu não cumprir. Então é simples. A questão é que, um exemplo bem prático, tu trabalha numa empresa, tu chega na empresa, tu tem que usar um uniforme, tu tem que cumprir um horário, tu tem que fazer devidas tarefas, se tu não cumpre, se tu não vai trabalhar, ter descontado. Então, tu tem direito, trabalha, recebe, mas tu tem um dever, cumprir. Por que na empresa, na nossa vida profissional, a gente cumpre os deveres? E por que na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, a gente só pensa nos nossos direitos? Porque tu não sabe o teu propósito de vida. E aí é que é o problema. E aí tu não vai preencher nunca o vazio e tu não vai achar felicidade nunca. Então, voltando, depois que tu sabe a tua identidade, que é bem isso aí que a gente falou. Primeiro ponto, ser filho. E aqui a gente não está falando, mais uma vez, em religião. A gente está falando em nível espiritual, que faz parte da tricotomia, que tu precisa de Deus. Não adianta dizer que tu não precisa, porque tu precisa.
Porque se tu não colocar Deus em alguma parte da tua vida, tu vai ter uma vida complicada. Não vai encontrar felicidade. Tu vai ter vários momentos de alegria. Tu vai estar te enganando, só que quando chegar lá no final... Só um pouquinho, gente. Segura Tocou a campainha aqui bem na hora e você perdeu. Aguenta um momentinho aí. Então, gente, voltando só para atualizar vocês o que aconteceu aqui. A gente fez uma surpresinha pra mãe, a gente pegou um bolinho aqui pra ela, porque hoje amor. Viu só como dá pra ser feliz na família? Tô brincando. Hoje é segunda-feira que a gente tá gravando esse podcast, mas esse podcast só vai entrar na sexta-feira, e sexta-feira é dia 26, que é o aniversário dela. Então a gente já tá fazendo aqui essa comemoração. Ó, ganhei balão, ó, balão e bolo, delícia, tava louca de fome. E detalhe, foi surpresa mesmo, porque eu não imaginava, né? E como a gente vai estar... a gente vai estar em... Não, a gente vai estar num evento no Submergidos, lá em Campinas, em São Paulo. Isso. Vocês podem acompanhar pelo nosso Instagram. E aí a gente tá fazendo essa comemoração, né? Ai, que bonitinhos. Eles são os amores. A gente se perdeu aqui. Vamos ter que voltar hoje, Jason. Tá, eu vou comer bolo, tá, gente? A gente vai comer aqui, porque deixa o pai falando aí, e a gente vai comer esse bolinho. Deixa o Jason falar, a gente vai comer. Bom, como vocês podem ver, elas vão comer e eu vou falar. Porque se eu como, eu vou me perder. Então eu vou falar. Isso, fala enquanto a gente come. Como a gente estava falando ali, né? O primeiro ponto é descobrir a tua identidade. Depois que tu descobre a tua identidade, aí a gente tem que desenvolver essa identidade. Só que para te desenvolver essa identidade, tu tem que amadurecer. E existem 3 níveis de amadurecimento. Tu tem o amadurecimento no corpo. O que é o amadurecimento no corpo? Bom, quando tu vai fazer atividade física, tu precisa ter idade para isso. Sim. Senão tu atrofia os teus músculos. Um exemplo bem interessante é que vocês podem notar que todo jogador de basquete é alto. Por quê? Porque ele começa muito cedo. Então ele vai espichando o seu corpo. Então ele vai modelando o seu corpo. Assim como um ginasta é pequeno. Porque devido aos saltos e a gravidade vai compactando ele. Então tu começa a entender que o teu corpo, dependendo da idade, às vezes ele não está maduro o suficiente. Então, eu ia comentar. Na academia, por exemplo, eu lembro que a Jennifer, quando tinha 15, 16 anos, ela queria fazer academia junto comigo. E aí eu fui lá e perguntei o que ela poderia fazer. E aí a professora, né, ela disse que ela só poderia fazer exercícios em grupo, né, ou esteira. Porque os jovens com menos de 18 anos, por aí, 17, 18 anos, eles não estão formados fisicamente ainda, então eles não podem fazer, tipo, musculação, levantar peso e coisa e tal, porque isso atrapalha o desenvolvimento, tipo, atrofia o desenvolvimento natural. Isso. Então, assim, ó, tem várias situações que o nosso corpo precisa estar preparado. Isso é a tua maturidade física. Então, tu vai ter um certo tempo para atingir essa maturidade, para poder usar todo o potencial que tem no teu corpo, a tua máquina, tá? Depois a gente tem a maturidade da alma, que é a maturidade da tua mente, da tua mentalidade, a maturidade do teu desenvolvimento emocional. Isso tudo tá na alma. E aqui entra a questão assim, ó, muito comum hoje, que é o quê? Fala aí. O que tu tá fazendo sinal aí? Tá bom o bolo? Gente, tá bom? uma delícia isso. Ela não botou na boca que ela tá fazendo sinal. Coisa que eles não estão vendo. Explica o sinal que tu tá fazendo. Não, eu tava falando pra mãe não comer em cima.
Ai, viu? Vocês não vêem os bastidores. Gente, a gente tá em casa, tá? Então fica à vontade, entra aí, senta. Aproveita esse cata um bolo na geladeira aí e já aproveita, já come junto. Aproveita. Já canta os parabéns daí, já coloca os parabéns aqui nos comentários. Se quiser mandar presente, eu aceito. Vai botar um pix teu aí. Vou botar meu pix aqui depois. Pode mandar um pix. Aí, pode mandar pix, pagar o bolo, né, galera? Ok, voltando. Então, existe a maturidade da alma, que é o teu controle emocional, que é o teu desenvolvimento emocional. E hoje é muito comum a questão da inteligência emocional. Que inteligência emocional nada mais é que fruto do espírito. Já está escrito lá na palavra. Então, é desenvolver, ter o autocontrole, é saber gerenciar as tuas emoções, os teus comportamentos, as tuas atitudes. E existe um terceiro nível de maturidade, que é a maturidade espiritual. O que é essa maturidade espiritual? Na prática, é a tua intimidade com Deus. Como assim? É como tu te comunica com Ele. É como tu sente Ele, como tu percebe que Ele está te dando respostas, que Ele está falando contigo. E aí a gente entra para vários níveis espirituais. Por exemplo, tem gente que ouve Deus, tem gente que Deus se revela através da palavra, da Bíblia, quando lê. Tem gente que tem sonhos. Então a maturidade espiritual, muitas vezes, ela está ligada com o teu chamado. Mas aí tem um detalhe. Como nem tudo na vida é flores, assim como na tricotomia que a gente viu no episódio 2 ali da questão das doenças, que se o teu corpo e a tua alma e o teu espírito não estão alinhados, algo está desequilibrado, tu vai sofrer de alguma forma. Algo vai ter algumas barreiras na tua vida. E a gente falou nesse episódio aí na questão das doenças físicas originadas pela alma. Quando a tua maturidade não está boa, por exemplo, na tua alma, vamos dizer assim, tu pode ser uma pessoa assim, ó, que tu tá muito maturo no corpo. E talvez no espírito. Entendeu? Tu te comunica, tu ora, tu conversa com Deus. Mas isso... Os dons espirituais não significam que a pessoa está madura espiritualmente e nem na alma. Até porque Deus usa mula. Então, é porque usado, aí a gente vai ver. A gente vai ver assim. Corte rápido, Tramontina. Corte rápido, Tramontina, coloca aí. Então, a gente vai ver assim, ó. Ai, fulano é muito usado por Deus, ele é muito maduro espiritualmente, porque ele fala em línguas, ele profetiza, ele tem revelação, ele cura, expulsa os demônios e coisa e tal. Mas isso não quer dizer. Isso, entenda que... Porque, como diz a Jennifer, exato, até a mula foi usada para falar. Então, o que a gente tem que entender? Como a gente viu no episódio anterior, no quarto, onde a Jennifer fala do Não Apagueis o Espírito, ali ela explica muito essa questão da maturidade espiritual. E ela fala muito sobre o profético. E se tu não é maduro o suficiente no espírito, então Deus vai usar outra pessoa que é madura. Ele não vai deixar de fazer o que ele tem que fazer. Só que, como a Márcia estava falando, tem muita gente que é madura no corpo. Quando eu digo madura do corpo, já tem anos, já tem idade. Entendeu? Já é maduro, já é adulto. Certo? E é muito madura no espírito também. Flui nos dons. Mas não é madura na alma. E aí a gente entra num problema. Ou também, é madura no corpo, na alma, mas não flui no espírito. E a gente entra num outro problema. Mas pegando esse gancho que a Márcia estava falando para explicar, a pessoa flui nos dons, é um homem, é uma mulher de Deus, é uma bênção. Mas peca nas atitudes, nos comportamentos, na forma de comunicar, na forma de interagir com as pessoas. Então não é um mini Cristo. Então não foi transformado. Exatamente. O ponto que as pessoas não entendem, e o nosso objetivo com esses podcasts é dar entendimento às pessoas naquilo que não é falado ou não é explicado devidamente.
E eu com isso eu não digo que estão escondendo, mas sim porque não dão uma ênfase. Porque tudo é importante. A gente tem que entender que é um quebra-cabeça e tu tem que ir montando. E tu tem que ir encaixando. Tu não pode deixar nenhuma pecinha para trás. Senão tu não vai chegar no teu propósito de vida. Sim, porque os problemas ali da alma seriam, tipo assim, a pessoa tem mágoa, rancor, raiva. Aí a gente entra na questão da conversão, né? A verdadeira metanoia. Então, O que é a metanoia, né? A mudança de mentalidade. Então, por exemplo, tô seguindo minha vida no mundo e aí eu estou em pecado. Se eu parar de pecar, eu tô a um passo do pecado. Eu parei, mas eu tô a um passo dele. O que é a conversão, a metanoia? É tu andar na contramão. Tu dá uns 180 graus. Exatamente. sim, tipo assim, teu pecado era roubar. Então, eu tenho que dar uma volta de tempo. Primeiro, parar de roubar e ter um outro comportamento, uma outra atitude. Ter um comportamento avesso, ao contrário do roubar, que é doar. Então, eu volto para outro lado, longe do pecado. Isso, o que tá ligado esses dois exemplos que vocês fizeram? Isso tá ligado à tua alma. É comportamento, é nova mentalidade. Então, assim, a chave para a maturidade da alma. Exato. A metanoia. Isso. E às vezes, e esse é o ponto, quando a Jennifer falou ali, Deus usou até a mula de Balaão ali. Então quer dizer que tu não precisa estar maduro, nem no corpo, nem na alma, para Deus te usar no espírito. Entendeste? Então, assim, qual é a tua responsabilidade? Não, e nem maduro espiritualmente. Não. Deus, ele usa qualquer pessoa. Exato. Porque se ele precisa dar uma palavra para alguém, ele vai usar qualquer um que esteja disponível. É da vontade dele, ele vai usar a pessoa. Se teu gato começar a falar em casa, não estranha, entendeu? Porque já usou uma mula, pode usar mas às vezes, cachorro. Exato. Às vezes a pessoa conversa contigo e te diz coisas que tu fica assim, nossa, olha aqui, derrubei tudo. Derrubei tudo aqui, gente, desculpa aí. Nossa. Tô até nervosa. Então, às vezes tu encontra pessoas durante a tua vida e que essas pessoas te dizem alguma coisa e que faz muito sentido e tu fica assim, nossa, pode ser Deus usando aquela pessoa para falar, entendeu? E então é isso, a maturidade espiritual e a maturidade na alma, ela não tá ligada aos dons de profecia ou aos dons de falar em língua. Não é isso, não é, Jason? Não, exatamente. Então, o que a gente tem que cuidar? O que a gente tem que cuidar? É nossa responsabilidade cuidar do corpo, da alma e do espírito. Ah, mas como assim? Sim, com decisões. Com decisões, com responsabilidade. E a gente tem que entender, o seguinte ali, né? Quando eu falei ali na questão do sucesso, de tu encontrar a tua felicidade, aqui no Instituto Transmitir, a gente trabalha com 3 pilares. E são pilares que Jesus nos ensinou. Que é o quê? Primeiro pilar, clareza. Tu não está encontrando o teu propósito porque tu não tem clareza. Por que tu não tem clareza? Porque tu não sabe quem tu é. Tu não conhece a tua identidade. Jesus sabia quem ele era desde criança. Ele sabia para que ele tinha vindo. Ele sabia o que ele iria passar. Ele tinha clareza. Ele sabia por que veio. Aí tem o segundo pilar, que é o comprometimento. Que infelizmente é o que não está tendo hoje em dia com as pessoas. Por quê? Aí a gente volta para aquela questão. Porque elas só querem direitos. Elas não têm deveres. Então não gera comprometimento. E quando a gente fala em comprometimento primeiro, com quem tu tem que ser comprometido? Com Deus. Porque ele é teu pai. Para te firmar a tua identidade. Então, eu me comprometo com o Pai eterno. Com Deus. Porque eu sou filho. Porque eu aceitei Jesus. Eu já passei pela transformação de criatura para filho. Então, eu tenho que viver essa identidade. Então, o meu primeiro compromisso é com Deus. Depois comigo. Não importa o que aconteça, eu vou fazer.
Então Jesus nos ensinou isso também. Ele estava comprometido. Ele sabia que ele ia sofrer, ele sabia, como a gente falou no episódio passado, ele foi chicoteado, ele foi pregado, ele sabia de tudo isso, ele tinha clareza. E mesmo assim não desistiu. Por que que você desiste? E aí tem um detalhe, às vezes tu desiste a um passo do teu sucesso, a um passo da tua felicidade, a um passo do teu propósito. Por que tu desiste? Porque tu não tem compromisso. E se tu não tem compromisso, talvez tu não tenha clareza, não tem entendimento. E aí não gera compromisso. E aí tu tem um terceiro pilar que se divide em dois, que é a consistência, que aqui é onde a maioria das pessoas desistem. Ah, tá muito demorado. Ah, tá muito difícil. Porque a consistência, ela se divide em duas, é como uma bifurcação. Ela se divide em persistência, que aqui que é persistência? É persistir, é não desistir. Então eu estou caminhando por aqui e tem um obstáculo. O que eu vou fazer? Eu vou montar uma estratégia para superar esse obstáculo. Então Jesus foi muito claro em persistência. Ele tinha um chamado, ele tinha um propósito e ele tinha uma vocação. E ele foi persistente. Ele não desistiu. Ele sabia de tudo. Ele tinha clareza, ele tinha compromisso, e era persistente. Por mais que ele fosse, que ele foi lá orar e tipo, pai, afasta de mim esse cálice, né? Mesmo assim, ele cumpriu aquilo que ele foi chamado, Exato. né? Porque ele falou, né? A minha vontade não é essa. Mas tenho clareza. Compromisso contigo, pai. Compromisso com a humanidade. Porque o que eu vim fazer, ninguém pode fazer. E tem mais uma coisa no pilar da consistência, que é uma palavrinha que está muito em moda, mas que poucas pessoas entendem, que é a resiliência. O que é resiliência? É não fraquejar. É não desistir. A resiliência é, estou caminhando pela mesma estrada, eu pulei o obstáculo porque eu sou persistente, mas de repente vem um vento, vem uma tempestade, vem algo que eu não esperava e me derruba. Não sou forte o suficiente. A resiliência é a capacidade que tu tem de te levantar novamente. Então toda vez que Jesus era chicoteado e caía no tronco que ele estava amarrado, ele se levantava de novo. Ele tinha resiliência. Ele estava sendo pregado na cruz, conforme a gente falou, e tem um vídeo aqui no canal que mostra um relato de um médico mostrando todo o sofrimento físico na alma e no espírito dele. Então tu consegue entender tudo que ele passou, que poucos conseguiriam passar. Por quê? Porque ele tinha esses 3 pilares muito fortes. Ele não desistiu. Então, para te chegar ao teu sucesso, à tua felicidade, ao teu propósito, tem que estar embasado nesses 3 pilares. E aqui o que mais a gente encontra são pessoas quando chegam para algum tratamento, para algum treinamento, para se desenvolver, para superar, é que elas têm 1 ou 2 pilares faltando. E isso não sustenta a tua vida. Então a gente precisa ter esse entendimento, que se tu olhar para Jesus, tu vê que tem muita coisa. No livro Curando as Feridas do Coração, eu explico profundamente esses pilares, usando o exemplo de Jesus Cristo e outros exemplos didáticos para que você possa entender. Isso é uma das chaves que eu revelo nesse livro, que é a chave que vai te levar ao teu propósito, que tu vai encontrar o teu propósito, que tu vai conseguir alcançar a tua felicidade a qual tu tá buscando. E tu acaba trocando tudo isso por alegrias momentâneas. E quando a gente fala de alegrias momentâneas, aí é onde que tu busca o prazer. Porque o ser humano, ele é assim, ó. Ele é movido por 2 coisas apenas. Ele foge da dor e busca o prazer. Então, se tu tem uma dor na tua alma, que é o mais comum, uma tristeza, uma angústia, tu vai procurar algo que preencha aquilo ali. A primeira coisa que tu faz é, tu não pensa na felicidade que é constante, que é para sempre. Tu pensa em algo rápido, que apague o meu sofrimento. E aí tu vai para o quê? Geralmente. Quando a gente estava falando lá no começo da fama, o que a gente falou? A maioria das pessoas, dos famosos, eles vão para droga. Porque a pressão da fama é tão forte, que eles não conseguem gerenciar, e aí eles vão para um momento de alegria, para um pause que a droga proporciona, mesmo sabendo que prejudica. E aí tu fica assim, mas como isso é possível? Por quê? Porque a gente não consegue
suportar. No filmezinho ali, no desenho animado Divertidamente, é mostrado claramente esse tipo de coisa. Então, existem essas 3 maturidades. Se tu não amadurecer nos 3, tu não consegue encontrar teu propósito. Toma um mate, Jennifer. Procura aí pra mim, João 4:24. Mas aí, Jason, mesmo assim, eu não tô, né, encontrando o meu propósito. Como posso fazer? Como é que eu posso buscar mais rápido? Bom, eu separei aqui para você alguma coisinha, tá? Uhum. Quando você é cristão, você tem algumas coisas que são no geral. Tá, mas... Existem propósitos que são gerais. Ok, vamos, de repente a gente não falou e tem muita gente que está olhando e não entende o que é ser cristão. Na prática, o que é ser cristão? Bom, aceitar Jesus como seu único Salvador. Suficiente Salvador. Só Jesus, gente, é Salvador. Só ele morreu por você na cruz, ninguém mais. Ah, mas o fulano... Não, o fulano não morreu na cruz. Só ele morreu, só ele não teve pecados. O resto do mundo inteiro pecou. Está na Bíblia. Por gentileza, leia. Tá? Então... Até os santos, que são os santos que a gente vê na Bíblia ali, que são os 12 apóstolos, e os 24 anciãos, que são os 12 da tribo das tribos, né? Ali de Israel, né? E todos eles pecaram, gente. Só existe um que não pecou, Jesus. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é por ele. Como você aceita Jesus? Pode falar. Para mim entender, então simplesmente eu preciso aceitar Jesus. Isso não tem nada a ver, mais uma vez, não tem nada a ver com religião. Exato. Isso é só tu seguir o que o teu manual do fabricante diz. E aí, como que tu aceita Jesus, né? Simples. Repita essa oração comigo. Senhor Deus, venho aqui diante de ti dizer que aprendi em tua palavra que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Senhor Jesus, não quero seguir um caminho, mas sim seguir o caminho da verdade. Senhor Jesus Cristo, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas, meus erros, e confesso que daqui para frente irei andar em novidade de vida, procurando fazer o que te agrada em obediência à tua palavra, principalmente amando a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Senhor Jesus Cristo, eu digo em voz alta agora: eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Faça de mim como tu queres. Eu me entrego por completo ao Senhor. Tira de mim o que não te agrada. Eu quero ser a tua morada. Vem me envolver com o teu poder, pois sem ti não sei viver. Amém e graças a Deus. Amém. Pronto. Se você repetiu, você aceitou Jesus. Então, e detalhe, agora creia. O que é crer? Crer. Acredita. Confia. Entregaste. Vive. Detalhe. Olha o amadurecimento. Na oração é bem clara. Muda os teus comportamentos. Tudo que tu fez está sendo perdoado porque tu está declarando e ele está te aceitando. Mas você precisa ter uma metanoia. Uma mudança de mentalidade. E a gente vai deixar aqui embaixo na descrição essa oração. Se você não conseguiu pegar aqui, a gente vai deixar na descrição do YouTube para você anotar. E se você se sentir mais confortável, ore sempre. Ore sempre ela. Cada vez que tem apelo de aceitação, eu tô lá. Eu te aceito de novo. Tô aqui falando que eu aceito, verdade. Só pra reafirmar aqui que eu aceito. E daí, assim, o que a gente lê ali na Bíblia, né? Que aquele que crer em Jesus, né, verdadeiramente, e obedecer a sua palavra, se tornará filho, né? E você quer ser filho com certeza. Aí aqui, o que eu quero dizer? Existem três missões que é para todo mundo que é cristão,
tá? Então, Deus, como a gente falou anteriormente nos outros podcasts, Deus, ele quer os filhos dele todos de volta. Então, a ideia a principal de Deus é a salvação, é trazer todo mundo de volta. Então, o que eu, como cristã, posso fazer para isso? Olha o meu propósito. Olha o propósito geral da galera. O que eu, como cristã, posso fazer para a salvação de todo mundo? Então, vamos lá. Pregar o evangelho, né, gente? A toda criatura. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Mas vamos começar aqui, tá? Primeiro, adoração. Reconhecer que Deus, tá? Ele te dá graça. Mostrar o teu amor e a importância de Deus na sua vida. Dar a Ele o nosso coração. Isso daí é um dos propósitos, tá? Que é geral de todos os filhos, é amar a Deus. Deus, ele quer ser amado por você. Assim como ele ama você, ele quer ser amado por você. É um relacionamento, né? Ele quer um relacionamento. Ele quer um relacionamento com você. E Jesus nos ensinou, tá? No Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Declarar a Deus que ele é o principal, que tu o ama e que ele é o principal na tua vida. Alguma coisa tu leu aí? Não, peguei aqui o João 4:24. Pode falar. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Viu? Entendam, maturidade. Aí entra a maturidade. Em espírito e em verdade. Porque em espírito e a verdade, ela está na tua alma também. Porque é o crer, é a tua acreditar, é a tua mudança de mentalidade. Tá. Segundo, tá? Propósito geral aí, que isso Deus falou para todos nós, tá? Todos nós. Ajudar os nossos semelhantes, pregando as boas novas. João 3,16, e sendo luz aonde nós formos. Então, é o id, né, gente? Pregar o evangelho a toda criatura, dizer para eles, né? A verdade, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que se não for por ele, você não tem a sua salvação, você não é filho de Deus, tá? Então, essa é o segundo propósito, viu? Você já tem 2 propósitos de vida aí, ó. Já pode ir fazendo, tá? E o terceiro é amar uns aos outros. Aí, no amar uns aos outros, eu tenho Tiago 2:8. Ame ao próximo como a si mesmo. Depois eu tenho João 15:12. Amai uns aos outros como eu vos amei. Depois eu tenho Mateus 5:43-44. Amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aqui Jesus está ensinando todas as maneiras de amar ao próximo, tá, gente? Depois tem ali 1 João 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Depois eu tenho aqui, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Está em 1 Pedro 4:8. E depois, quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Está em 1 João 3, versículo 15 e 16. E aí depois eu posso dizer para vocês o quê? Que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, tá?
Todos nós que cremos em Jesus, a gente é a igreja dele. E o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. E cada um de nós, uma parte do corpo. Quando você pega um corpo, ele não funciona sozinho. Ele precisa de cada pedacinho para funcionar. Então, eu preciso que o Jason encontre o propósito dele. Eu preciso que a Jennifer encontre o propósito dela. Eu preciso encontrar o meu propósito, porque eu preciso fazer parte desse corpo para que esse corpo funcione. A gente pode imaginar um grande quebra-cabeça e que só é montado se todo mundo se encaixar. Então, assim, eu tenho as mãos, né? Mas eu não consigo, se eu tiver só a ponta de um dedo, a segurar alguma coisa. O que eu preciso? Eu preciso dos outros dedos. E cada pessoa é uma coisa, é um dedo. Então, eu preciso do meu irmão, o meu irmão precisa de mim, e assim por diante. Todos nós, precisamos dos outros. É assim que nós amamos, né, o próximo. Então, eu vou... E daí eu tenho outras passagens ali que Jesus fala, né? Por que não me deste de comer quando eu tive fome? Por que não me deste de vestir quando eu estava nu? Jesus já fala, né, que a gente deve fazer pelo próximo, né? Amar os outros como a si mesmo, né? Eu gostaria que fizessem por mim, né? E hoje a gente vê muita coisa assim, ó, muito cancelamento, né? Eu julgo a outra pessoa, eu condeno, eu a era do cancelo. cancelamento, né? Exato. Então, muita coisa que a gente está vendo hoje em dia que a gente pensa assim, é irmão, né? É o próximo. Ele faz parte desse quebra-cabeça e ele vai fazer falta se ele não estiver no lugar dele. Eu não devo destruir ele. Eu tenho que amá-lo, orar por ele. Olha ali, ora pelos inimigos, ora pelas pessoas que te... Me esqueci a palavra, mas é que te persegue. Te persegue. Pelos que te perseguem. Então, assim... O que a gente tem que fazer, gente? Pensar como Cristo, como eu vos amei. Como Cristo nos amou, né? Então, como é que eu vou amar o próximo como Cristo nos amou? Pode continuar. Então, aí, o que Jesus está ensinando, né? Muito claro, a questão da empatia. E, como disse a Jennifer, estamos na era do cancelamento porque, mais uma vez, tudo questão de direitos. Eu não gostei, é o direito meu de não gostar. É o direito meu de não respeitar. Aí tu já invadiu o direito da pessoa. Então quer dizer que o teu direito vale mais que o direito da pessoa que está ao teu lado. Mas todo mundo pensa da mesma forma. Como é que é aquela frase, o meu limite acaba... Onde começa o limite do outro. Onde começa o limite do outro, né? Exato. Então... Só que para te entender isso, tu precisa ter deveres. E o que Jesus está ensinando aqui, há 2000 anos atrás, é que tu precisa ter empatia com a pessoa que está do teu lado. Tu precisa pensar, eu gostaria de que agissem comigo dessa forma, eu gostaria que tivesse esse comportamento comigo dessa forma, aí tu vai saber a resposta de como tu vai agir. Isso é maturidade na alma. Esse é o que Jesus faria, né? Isso é o que Jesus faria. É a pergunta, o que Jesus faria nessa hora? Como Jesus se comportaria nessa hora? Como Jesus trataria essa pessoa nessa hora? Então, o que a gente tem que entender? Que para te chegar no teu propósito de vida, encontrar o teu propósito de vida, tu precisa estar maduro no corpo, na alma e no espírito. Tu não precisa estar fluindo nos ministérios. Lembre-se disso. Amadurecimento do espírito é o quê? Comunicação com Deus, intimidade com Deus. Fazer aquilo que ele te pediu. Obediência. Isso, olha aqui as três coisas que ele pediu. Isso, exato, porque tu só vai entender isso aí se tu te comunica com ele. Sim. Senão tu não vai entender isso aí. Então, se tu é falho no âmbito do espírito, se tu é imaturo ali, tu não vai conseguir te desenvolver, e teu propósito nunca vai chegar até a ti. Tá, mas então, como encontrar o teu propósito? Porque a Márcia agora falou em 3 propósitos gerais, tá? Como encontrar o teu propósito? É o que eu tô mais ansiosa pra saber. Eu também. Então eu separei Vamos lá. 4 passos. Só 4. Só 4 que vão te ajudar. Tipo o Ikigai, viu, gente? O Ikigai é 4 passos, agora o meu pai botou em 4 passos. Só que tu já entendeu o quê?
Antes de tu chegar nesses 4 passos, tu precisa saber quem tu é. Isso é vital. Certo? Não adianta tu fazer os 4 Então são passos. 5. Não, é que assim, ó, a partir de... Primeiro, o que a gente viu lá? Clareza. Tu tem que ter clareza. Pra te começar a ter consistência, pra te começar a gerar um compromisso. Senão tu não vai. Senão se tu não saber quem tu é, que tu, em primeiro lugar, é filho, tu não vai conseguir aplicar os 4 passos. É isso. É bem simples. Então, o primeiro passo é: prepare-se para o seu processo. O que isso quer dizer? Vai ter um processo? Vai ter uma caminhada? Sim, como tudo na vida. Sempre. Sempre. É só tu olhar para tua escola. Tempo de escola. Tu passou primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, ensino médio, faculdade. Então, tudo é processo. Tudo é caminhada para chegar no objetivo. Tu está sempre melhorando, sempre evoluindo. Então, assim, ó, prepare-se para o seu processo. Então, assim, ó, qual é o objetivo? Isso quer dizer que a gente vai passar um ano inteiro e depois vai ter uma prova. Quer dizer, vai ter as provas. Não digo o ano inteiro, mas sempre de uma... Claro, é igual a de uma etapa para outra, é igual a fase de prova. videogame. Vida é igual a fase de videogame. Tu vai ter que passar aquela etapa para pegar o melhor. É assim, é bem simples de entender, não tem mistério. Então, assim, ó, qual é a diferença do sucesso para o fracasso? Porque para te chegar no teu propósito, tu tá caminhando para o sucesso. Pessoas que não chegam ao propósito, elas estão no fracasso. Qual é a diferença? O que precisa, assim, se vocês pudessem mensurar em uma frase, uma palavra, uma atitude, o que tu precisa para ter sucesso? Decisão. Tu precisa decidir. Porque se tu não decide, quer dizer que tu tá em consentimento. E o consentimento, aceitar qualquer coisa, ou ficar em cima do muro, ou ficar parado, morno, como a gente falou, isso te leva ao fracasso. O não se mover, tu já está no fracasso. É o livre-arbítrio também. É o livre-arbítrio. Então, toda decisão. Então, quer dizer, quando eu não tomo decisão, eu estou tomando decisão. De não tomar decisão. De não tomar decisão. Ponto. Então, você não... Entendam que tu vai precisar de um processo. Então, quer dizer que eu vou ter que mudar? Sim, tu não nasceu qualificado. Tu precisa ter qualificado. Então, o sucesso... Essa frase é muito conhecida no meio acadêmico e no meio empresarial. O sucesso só chega para quem está preparado. Então, tu vai ter que te preparar para o teu propósito. Mas eu não sei qual é o meu propósito. Como que eu vou me preparar para o desconhecido? Vamos pegar uma palavra aqui. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então ele não estava preparado para a missão dele. Ele foi se preparando desde criança. E quando ele chegou no batismo nas águas, ele foi levado para o deserto para ser preparado. E testado. Então ele passou por um deserto. Ele passou pela prova. Ele passou pela prova. Então a tua dificuldade, o teu deserto, Jesus também passou. E não esqueçam que Jesus é uma parte, é Deus. Uhum. Deus vivo. Então quer dizer que ele se ausentou de todo o poder para mostrar para você que é possível. Então, se Jesus passou por um processo, se qualificou, tu precisa te qualificar. Como eu me qualifico? Com os 3 pilares que a gente acabou de falar ali atrás. Clareza, comprometimento e consistência. Não para de te mover. Caminha. Eu não sei para onde. Te qualifica. Tive uma ideia. Tenho vontade de aprender isso. Bora. Eu descobri minha vocação. Então mira na tua vocação por enquanto. Mas faz. O teu propósito não vai cair do céu. Não vai chegar e bater na tua porta. Eu sou o teu propósito. Não, tu vai encontrar ele no caminho. Uhum. A felicidade vai estar no caminho. A felicidade não é a chegada. A felicidade é o caminho. Sim, até porque se Deus quiser que o teu propósito de vida é ser um médico, tu vai ter que te qualificar. Tu não vai nascer médico. Tu vai ter que ter um estudo, uma qualificação. Tudo que você fizer, tudo, até lavar a louça da tua casa, faça com excelência e dedicação. Então, que eu vejo assim, ó.
que é muito grande. Desde criança, Deus já coloca essas aptidões e esses dons e essas aptidões já é como se fossem pistas, né? Isso. Pistas do teu propósito. Exato, Deus já te coloca já te coloca o dom natural. Na realidade, falando em dom, né? Nós temos 3 dons e um é concedido por Deus, um por Jesus e um pelo Espírito Santo. Um não, né? Mas nós temos dons que no caso, os dons do Espírito são aqueles, agora eu não me recordo se são 7 ou se são 9. Que eu sempre confundo com os... 9 dons. É 9, né? 9, 7 é fruto do Espírito. Isso, sempre confundo os dois. Viu? Ninguém é crente ao extremo aqui. Estamos eternamente aprendendo, gente. Exatamente. O que nós somos é míseros pecadores. Pega essa. Quando a gente pensa que sabe alguma coisa, a gente não sabe nada. É tipo aquele filósofo, quando eu penso que sei, nada sei. Então, são 9 dons do Espírito que nós temos acesso, sendo filhos, e ele nos concede conforme ele quer e conforme nós vamos pedindo e buscando esses dons. Através do Espírito Santo. Isso, os dons do Espírito. Quando temos o Espírito Santo. Sim. Aí depois a gente deixa pra outra hora falar sobre o batismo do Espírito Santo. Isso. Depois nós temos os dons de Jesus, que são os que nós falamos, que é os 5 ministérios. Que o chamado, né, não é para todos, é somente para aqueles que porque isso tem esse propósito. Vai entrar em na verdade, vai entrar em choque com a tua vocação, talvez. Assim, por exemplo, chamados, alguns, como a mãe falou ali, né? Muitos são chamados. Muitos são chamados para profissões. Exato, claro. E não para ministerial. Claro. Exato. Então, não é todo mundo. É alguns que você vai ser chamado para alguma coisa. E alguns são chamados para ministério, que aí é o dom de Jesus. E o dom de Deus é o talento que é colocado na tua essência. É uma coisa que já vem instalada em ti. Então, por exemplo, vai ter pessoas, como o pai falou lá no início, né? Vai ter pessoas que elas vão ter um talento, uma aptidão para escrita, para pintura, para fala, para números. Isso é natural. É natural da pessoa, é algo que já é natural. Então, acho que uma coisa que é bem importante, assim, né? O que você era bom quando você era criança? O que você dizia que você ia ser quando era criança? Né? Quando crescer. Isso, quando eu crescer eu vou ser tal coisa. Geralmente, por que você quer ser aquilo? Porque você está no seu meio, naquilo que te atrai, você já tem esse olharzinho para aquilo ali que algo instalado. É uma pista. É uma pista. Por exemplo, assim, todo mundo olha e diz assim, nossa, como ela fala bem. Nossa, como ela é carismática. Sabe, é uma coisa assim que já vem da pessoa. É natural no ser dela. No meu caso, né, por que eu tô tão empolgada com esse episódio do podcast, né? Eu acho que eu entrei numa fase agora que eu estou descobrindo verdadeiramente o meu propósito. Descobrindo meu chamado, descobrindo minha vocação, né? Descobrindo quem eu sou. E eu comecei a analisar, assim, que são coisas que já estavam instaladas em mim. Então, geralmente, assim, pergunta pros seus pais, pros seus avós, não sei, pra alguém. O que eu fazia quando eu era criança? Gente, tudo que eu fazia quando eu era criança é o que tá hoje mais ligado ao meu propósito, né? Que são coisas que, assim, foram talentos naturais que eu fui enterrando durante a minha vida. Por quê? Porque, por exemplo, o meu propósito é artista. É arte. E aí a gente pega assim, arte. Arte não dá dinheiro. Arte é quem vende miçanga na praia. Fica aqueles estereótipos, né? Não. Pra você ter sucesso na sua vida, você tem que ter
uma profissão daquelas clichê, assim, que todo mundo... Ou tu é médico, ou tu é advogado, ou tu... É veterinário. São profissões que... Profissões que, assim, que já tinha desde do início, assim, que não, né? Que já foram instaladas pelos mais velhos na nossa... É uma questão cultural. É uma questão cultural, exato. Nada de errado de você ser. Você pode ter um chamado para ser um advogado, você pode ter chamado para ser um médico, mas não colocar todo mundo numa caixinha, porque isso acaba enterrando os seus dons, enterrando o seu talento de Deus. A questão é aquilo que a gente falou, né? Quando tu sabe quem tu é, a tua identidade, tu entende que tu não é cópia, que tu é original. Então, quando a Jennifer fala em talento, é teu talento, não é da Márcia, não é do Jason. Então, muitas vezes, a gente quer copiar o talento do outro. É aquela historinha, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Então, eu quero copiar. Eu compro o adubo da grama do vizinho, eu faço tudo igual que o vizinho tem, mas a minha grama não fica verde. Por quê? Porque a grama verde do vizinho é a verde do vizinho. O teu verde é diferente. E não é o meu verde é feio e o do vizinho é bonito. Não. Por que tu tá olhando a grama do vizinho e tu não olha pra tua? Por que tu tá olhando o talento do outro e tu não tá olhando pro teu? Porque entenda, se tu pegar dois gêmeos univitelinos, eles são idênticos, mas eles são totalmente diferentes, porque eles são originais. Então, um pensa de uma forma, um é maturo no corpo, o outro é maturo na alma, o outro é maturo no espírito. Entendeu? Então, eles têm particularidades que não tem como copiar. A gente quer inventar, é aquela questão da modelagem. Muitas vezes a modelagem não dá certo. Quando tu traz para o ser humano, não funciona. Por quê? Porque somos originais e a gente insiste em querer ser cópia. Por isso que fica essa história de cancelar. Porque tu quer botar todo mundo dentro de uma caixinha, se não fizer daquele jeito, tá errado. Ah, se ela discorda de mim, eu não quero mais ser amiga dela. Exato. É o que a gente tá falando da Bíblia. A Bíblia discorda do que eu acho, então eu não quero. O que a palavra te fala ali? O que o manual do fabricante te diz? O que a Bíblia Sagrada te fala? As escrituras te dizem que você é único, é como disse a Márcia, tu é uma pecinha do quebra-cabeça que tu só encaixa num único lugar. O problema é que você está querendo se encaixar em lugar que não te compete, em lugar que é de outra pessoa. E se tu não tiver no teu lugar, que é o quê? Qual é o teu lugar? É o teu propósito de vida. Tu irá te prejudicar e prejudicar outras pessoas, porque se a peça do quebra-cabeça não encaixa no lugar certo, nunca vai ser montado esse quebra-cabeça. É aquilo que a gente falou no podcast passado, né? Que o espírito, ele dá para cada um uma coisa diferente. E são coisas que se encaixam em outras pessoas. Então você é uma peça do quebra-cabeça inteiro. Você precisa de pessoas e as pessoas precisam de você nas suas originalidades. Sim, ele não tem porque, por exemplo, diz aí um dom do Espírito. Um dom de palavra de conhecimento. Então, quem precisa ter o dom da palavra de conhecimento? Pessoas que vão transferir conhecimento. Se a pessoa trabalha com cura, talvez ela não precise da palavra de conhecimento. Então, o Espírito, ele sabe para quem ele vai dar. Isso. Entendeu? Tipo, o dom da palavra, falar em línguas, né? É para edificar a ti, e quando a pessoa revela, né? Dom de revelar, interpretar as línguas, então é para edificar a todos. Uma outra etapa para que você possa alcançar o seu propósito. Qual é a etapa que nós estamos? Nós estamos na etapa 2. Ame o seu propósito. Como eu vou amar algo que eu não conheço? Primeira coisa, não escolha a sua profissão, que tá falando, por dinheiro, por lucro. Porque você não vai amar o que você faz. Você vai ter uma obrigação, e a obrigação por um tempo funciona, mas vai chegar uma etapa da tua vida que isso vai te cansar. E tu não vai seguir em frente. Lembra que propósito está a ver com consistência. Só que tu não vai ter consistência porque tu não vai gerar um comprometimento. Tem muita gente que fala, né? Trabalhe com aquilo que você ama e você não trabalhará nenhum dia da sua vida. E algo que uma psicóloga me falou uma vez que eu não consigo colocar na minha cabeça, que foi algo assim, ó.
que não levem pra vida de vocês isso, porque isso destrói sonhos. Ela disse assim, não faça do seu hobby a sua profissão, porque no momento que você transformar isso na sua profissão, você vai perder o prazer naquilo. Na época eu falei pra ela sobre turismo, que eu gostava de viajar o mundo, e aí eu tava fazendo testes vocacionais. E eu falei pra ela, olha, quem sabe, né, viajar o mundo, uma profissão que viaja o mundo, guia turístico. E ela falou, não transforma o teu hobby em uma profissão, porque tu vai perder o prazer em viajar. Gente, mas quando você ama aquilo, quando aquilo é o seu propósito, você não pensa em dinheiro, você não pensa em... né? Você simplesmente faz porque você gosta daquilo. Porque o dinheiro ele é consequência. Ele não é o objetivo. Ele é consequência do que tu faz. Como é que você sabe que você ama o que faz? Você faz e você não vê a hora passar, você não tem fome. Jesus, né? Quando ele falava com a samaritana no poço, ele tava horas ali conversando com ela, né? E tava explicando coisas muito profundas ali para ela no poço. De repente chega os apóstolos, né? E dizem assim... Senhor, trouxemos comida. E ele, não, mas eu já comi. E aí eles pensaram, né? Será que a mulher deu comida para ele? Não, gente. O alimento dele, ele alimentou-se com o que ele amava fazer, né? Então, quando eu nem lembro de comer, quando eu estou fazendo aquilo que eu amo, eu não vejo a hora passar, eu não lembro de comer. Por exemplo, a gente aqui no podcast, a gente fala e não vê a hora passar. Isso, o que acontece? Você vai falar assim, no caso, né, que não seja dom ministerial, que seja um trabalho. Aí você vai dizer assim, eu nem acredito que alguém paga para eu fazer isso. Porque eu amo tanto fazer que eu não preciso nem cobrar, porque é o que eu amo fazer. Você faria de graça. Eu faria de graça, Isso, exatamente. Essa é a verdade. Tu faria de graça. E isso te completaria. Claro que você precisa do dinheiro para pagar tuas contas, mas entenda que não é o incentivo. O incentivo não é financeiro. O incentivo é que te completa. Uhum. Então, outro ponto interessante pessoas sem propósito não conseguem parar em nada. Tipo, ficam trocando de emprego, de profissão. Ficam se experimentando. Não conseguem... Pessoas sem propósito, você tem uma ideia, às vezes uma família é destruída porque a pessoa não tem propósito. E ela troca de família. Ela vira uma metralhadora, ela não para em cidade nenhuma, ela não para com relacionamento nenhum, ela troca de trabalho, ela não... Entendeu? Nada preenche. Ela tá se experimentando, por quê? Porque ela não encontrou o propósito. E por que ela não encontrou o propósito? Porque ela não sabe quem é. Uhum. Essa é a chave que as pessoas não entendem, tu tem que saber quem tu é. Aí sim tu começa a caminhar em direção ao teu propósito. E o outro ponto se você não ama o que faz, tudo será difícil. Então, assim, se a tua vida tá uma luta, se a tua vida tá difícil, se tá muito complicado, é porque tu tá fazendo algo errado. Tu tá caminhando ao contrário do teu propósito. Tu tá caminhando pro outro lado. Uhum. Então a tua vida vai ficar cada vez mais difícil. Por quê? Porque não é o teu propósito. Tu tá querendo te encaixar no lugar do quebra-cabeça errado. A gente falou semana passada, né? Da brincadeira do frio e do quente, né? Quanto mais frio você ficar, mais longe do propósito você está. E entenda, um propósito não se abandona. Um propósito se cumpre. É igual a casamento. Casamento é um propósito de construir uma família. Não se abandona. Você cumpre. Mas as dificuldades, mas os problemas, mas as situações, as circunstâncias, bom, na vida tu vai ter tudo isso. Vai ter que aprender a lidar. Vai ter que ter clareza, ter comprometimento, ter consistência, ter estratégias, ter uma melhor comunicação. Então não adianta tu desistir. Se tu começar a desistir de tudo, tu nunca vai chegar ao teu propósito, tu nunca vai viver uma vida em plenitude. Sempre vai estar te faltando o quê? O vazio, que só Deus completa. Aqui,
O propósito sempre está ligado a Deus. Sempre tem a ver com o que Deus quer para você. Então, se tu é imaturo no teu espiritual, se a tua imaturidade espiritual não foi desenvolvida, tu não vai ter esse entendimento, tu não vai chegar no teu propósito. Então, tu tem que entender, como eu falei, identidade. Quem tu é? Sou filho. Ok? Ó, em Mateus 6,33 tá: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que são todas essas coisas? São todo o resto. Quando tu põe Deus como teu pai, tu te coloca como filho, tu começa a caminhar no teu propósito. Então, o dinheiro é consequência. As oportunidades é consequência. Tudo começa a ser acrescentado. Por quê? Porque tu não está caminhando mais na contramão. Tu está caminhando alinhado ao teu propósito. Então, ele começa a te alinhar, começa a vir as oportunidades. E aquela coisa, a oportunidade só aparece quando tu está preparado. Senão, não aparece. Então, é como tu viste. Tu tem que te qualificar, tu tem que te mover. Tu tem que amar o teu propósito, tem que amar a tua caminhada. As circunstâncias são ferramentas para o teu propósito. Como assim? Então quer dizer que eu enfrentar um problema é uma ferramenta para o meu propósito? Claro! O problema é o quê? Bom, agora tu já passou. Vou te dar um problema. Lembra o tempo de colégio? Tinha parte na matemática, tinha um problema. Resolve um problema. Tinha que resolver aquele problema. Quando tu resolvia, tu passava. Então o problema é ferramenta. É como se tivesse trabalhando a tua musculatura, trabalhando as tuas maturidades para te ir para o próximo passo. Como a mesma coisa, como uma fase de videogame, uma fase de um jogo, tu vai avançando. Então, cada circunstâncias pode ser difíceis, pode ser circunstâncias adversas a qual tu não planejou, não está nos teus planos, mas isso está alinhado ao teu propósito, vai te preparar para alguma coisa. Fase 3. Não tem um plano B. Siga o teu propósito. Ah, mas se não der certo isso aqui, eu tenho meu plano B. Bom, o plano B serve muitas vezes pro profissional, mas pro teu propósito não serve. Se tu tiver plano B, tu vai caminhar ao contrário do teu propósito. Deus não tem plano B. Exatamente. Então a pergunta que é, para que Deus te chamou? Começa a entender como era, como disse a Jennifer, o que tu pensava lá na tua infância? Porque quando tu é criança, tu não tem filtro. Sim. Tu tá na essência. Quando tu é criança, não te preocupa em dinheiro, não te preocupa com o que os outros vão falar. Tu só, eu quero isso e eu vou atrás disso. Então, assim, ó, não desista quando chegar as dificuldades, porque é como se fosse uma maratona. Qual é o objetivo da maratona? Chegar no... Chegar. Então, coloca aí que 3% tem chances de ganhar uma maratona. Mas por que todo mundo quer correr uma maratona? Porque o objetivo é chegar na linha de chegada, é chegar lá, é cruzar a linha, é chegar no final. Então, a caminhada para o teu propósito é uma maratona, é um processo. Tu vai ter, quem corre uma maratona vai ter dor, vai ter sede, vai ter cãibra, mas ele não desiste porque ele está comprometido, porque ele tem consistência, ele quer chegar no final. Quem não lembra daquela cena, daquele atleta cambaleando, chegando dentro do final lá no estádio, na pista de corrida e as pessoas ajudando. Ninguém se lembra de quem ganhou aquela maratona, mas lembram-se dele, porque ele não desistiu, porque ele estava caminhando para o propósito dele. Então entenda que o propósito é a tua maratona. E como tu falaste, né? Vai ter momentos que a pessoa ela vai estar lá cambaleando e ele vai precisar de apoio, sim. Então você vai precisar de pessoas te ajudando, né? Por isso que é o corpo, né? É o corpo, exato. Exato. E aqui eu separei um versículo, Lucas 9, versículo 62. Capítulo de Lucas 9, versículo 62. E aqui diz assim, ó, Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso quer dizer que ninguém que comece a trabalhar e desista é apto. Ninguém que comece a caminhar e desista vai chegar no teu propósito.
Jesus fala mais uma vez em consistência. Então, por mais que esteja difícil tu arar a terra, porque às vezes a terra tá dura e tu tem que fazer força, tu não pode desistir. Porque essa é a tua maratona. É isso que tu tem que ter entendimento. E tu não desiste porque tu sabe quem tu é. A maior luta não é contra as outras pessoas, é contra ti mesmo. É tu que desiste. É tu que fraqueja. É tu que não te contenta. É tu que não sabe esperar. É tu que fica mudando. Que tu não tem consistência. Que tu não tá comprometido. Que tu não tem clareza suficiente porque tu não tem tempo para entender as coisas. Porque tu quer copiar o outro. Porque o fulaninho, porque o beltraninho, porque a amiguinha, porque o amiguinho tá dando certo, então eu vou fazer. O que é a profissão do momento? Ah, eu vou fazer essa porque essa tá dando dinheiro. Bem, errado. Tá indo atrás do quê? Do que é errado. Tá dando dinheiro para o propósito dela. O propósito deu certo com ela, não quer dizer que vai dar certo contigo. Então seja original. Entenda que a maior luta é contra ti mesmo. É tu que desiste, é tu que falha. Lembra, sucesso é decisão. Fracasso é ficar parado, é ser morno, é desistir. E o quarto e último passo para te encontrar o teu propósito. Seu propósito é um legado. Então o teu propósito não tem só a ver contigo. Tu é a pecinha do quebra-cabeça, tem a ver com outras pessoas. O teu propósito não é para te exaltar. Não, tu vai ser usado no propósito, a qual vai te completar, a qual vai te trazer felicidade, porque tu vai te sentir útil, porque tu vai ver assim, ó, eu faço parte desse quebra-cabeça, agora eu sei onde eu estou, eu sei o meu lugar. É aqui, ninguém vai conseguir fazer o que eu faço, porque o propósito é meu, não é dos outros. Eu vou deixar um legado. A questão é, tu quer ser lembrado como na tua vida? Como que tu quer ser lembrado? Esses dias eu tava num curso, né, no Mulher Única e teve uma pergunta que me impactou, assim, ó, de uma forma, o que estaria escrito na minha lápide? Exato. O que eu deixei? Qual foi o legado? O que eu ensinei? O que eu contribuí para a humanidade? Entendam que não é só para o teu grupo, para tua família. Tu vai deixar uma história. A tua vida é um livro. Acontece que a gente quer ler o livro dos outros e não quer escrever a nossa biografia. A gente é preguiçoso. Volta a pergunta. Por que tu quer ser lembrado? Se eu falar para vocês o nome Davi, o que vem na tua cabeça? O rei Davi. Além do rei Davi. Que ele matou Golias. Cara, meu Deus, gigante. Um cara, tu pega a história do Davi, tu vê assim, um menino com umas... Como é que é o nome? Sunda. Então, a gente chama de bodoque. É, bodoque. Estilingue, mais chique. É uma forquilha com um couro ou uma borracha que espicha que atira uma pedra. Pronto. Ele derrubou um gigante que todos temiam, os melhores soldados temiam, e ele deu uma pedrada na cabeça do cara. Ponto. Pegou a espada do cara e matou o cara. Um guri. Um menino. Aqui no sul é guri. Aqui é guri. Então entenda que quando tu lembra, olha o legado que ele deixou. Olha o propósito dele. É assim como Jeremias, né? Jeremias, Deus diz pra ele, né? Antes de te formar no ventre da tua mãe, eu já tinha te separado como profeta. Então, quer dizer, Deus, ele tem um propósito específico para cada um de nós e tu tem que saber, tu tem que cumprir. Isso. E volta a pergunta. Quando eu falo o nome Jesus, o que vem na tua cabeça? Jesus Cristo. Salvação. A salvação. Morreu por mim. Uhum. E quando eu falo Adolf Hitler? Verdade. O que vem? Guerra, Holocausto. Ai. Pelo que tu quer ser lembrado? Pelo que tu quer ser lembrado? Tu quer ser morno ou tu quer ser quente? Tu quer ter sucesso? Tu quer gerar vida? Tu quer deixar uma história, um ensinamento? Ou tu quer ser um fracassado? Na linha mediana, porque tu não faz nada com excelência, então tu anda na linha mediana para não dizer medíocre. Que é o que todo mundo quer, que é a cópia da cópia da cópia. Lembre-se, eu estou sendo um pouco duro para você acordar.
tu é original, tu é filho, e tu tem um propósito, e tu tem força para chegar lá, só que vai depender de quem? De ti. Clareza, comprometimento, não parar, não desistir, seguir em frente. Entendam isso. Então não fica mais na dúvida, qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? Teu propósito é te mover, é não parar, é não esperar que caia do céu, é fazer acontecer, é entender que tu é filho, que Deus vai provendo do resto, Ele vai encontrar o teu propósito, Ele vai entregar para ti, nas tuas mãos, e tu vai saber quando. Por duas coisas a gente é lembrado, pra gente entender agora, para ir fechar, para vocês entenderem. Tu é lembrado pelos problemas que tu cria e pelos problemas que tu resolve. Interessante. Tu quer ser lembrado só pelos problemas que tu cria? Tu quer ser um criador de problemas? Uma pessoa que fica... como é que foi a palavra? Cancelando as pessoas? Julgando as pessoas? Apontando para as pessoas? Ou tu quer olhar para aquela pessoa e dizer assim, eu sei como te ajudar. Eu posso te ajudar. A minha experiência, o meu dom, a minha vocação pode te auxiliar. Porque de nada adianta ter uma vocação para ti mesmo. A vocação não é para ti. A vocação é para os outros. Então tu tem que ser um gerador de resolução de problemas. Tu tem que ser luz aonde tu vai, né? Tem que levar clareza, né? Através da palavra de Jesus. Tu tem que ser luz onde tu for. Exatamente. Aí tem esse versículo aqui, de Isaías 58:10. Se com a renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a luz despontará das trevas e o seu meio-dia e a sua noite se tornará meio-dia. É o que tu acabaste de falar. Quando tu alcança o teu propósito, tu é luz na escuridão. Então, onde tem treva, onde tem problema, tu entra com a luz, com a solução. Tu é a parte que faltava. Tu encaixa, tu ajuda, tu entra, e aí fica alinhado com os 3 propósitos gerais. Então, além dos 3 propósitos gerais, tu tem o teu propósito único. E aí tu vai ser feliz. Porque aí quando tu te encaixar, não vai te faltar nada. Aí tu vai dizer assim, cara, a vida é maravilhosa. Tu vai ter dificuldade. Tu vai seguir tendo obstáculos, mas tu não vai enxergar dessa forma. Porque tu vai entender que isso não é um obstáculo, isso aqui é um degrau para mim subir mais alto. Isso é um degrau para mim chegar mais longe, para o meu legado ser maior ainda. Para eu ser um Davi na minha geração. Para eu derrubar gigantes, para eu resolver problemas, situações que a qual as pessoas não estão enxergando, mas eu estou vendo, porque Deus me deu esse propósito, esse dom, essa vocação, essa habilidade. Então, eu estava vendo uma pregação do pastor Antônio Júnior. A galera deve todo mundo conhecer o Antônio Júnior. Quem não conhece pode seguir lá, porque é ótimo. E ele fez um questionamento que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Que é, quando você morrer e estiver diante de Deus, se ele te perguntar assim, o que você fez a respeito do meu filho Jesus Cristo, a qual eu te enviei? Você aceitou ele como seu Salvador e seguiu os ensinamentos dele? E depois Deus te perguntará assim, e o que você fez com aquilo que eu te dei? Aqueles talentos, os dons, as oportunidades, os relacionamentos, a saúde, os recursos, você usou para si mesmo, em benefício próprio, ou você usou para cumprir o meu propósito? E aí tem uma passagem, né, que é Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Que o amam, viu, gente? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí você quer viver feliz? Você segue o seu propósito, segue os ensinamentos de Jesus, aceita ele
e você vai ter a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Então, assim, ó, não troque momentos momentos de alegria, não troque momentos de alegria pela sua felicidade. Você não é irrelevante. Você não é irrelevante, você é importante, você é original, você não é cópia, você não é descartável como muitas pessoas dizem que você é. Não, você tem um potencial, você tem um propósito, senão você não teria nascido. Você não é mais um para encher, para fazer número, como diz, você não faz parte da, como é que falam? Da massa de manobra. Não. Você é original. Então, para você alcançar a sua felicidade, encontrar a sua felicidade, viver em plenitude, você precisa achar o seu propósito. Para você encontrar o seu propósito, você escute mais uma vez esse podcast. E mais outra vez. Enquanto você não entender, você repita e coloque em prática. E o principal, não desista. Quer modelar alguém? Eu sei que... Quer modelar alguém? Então modela o principal, o único, aquele que te ensinou tudo e segue te ensinando depois de 2000 anos. Modela Jesus Cristo. É um dos propósitos gerais de Deus, que todos nós nos tornemos igual a Jesus. Agora, isso não quer dizer que vai ser fácil. Não é fácil. Mas eu tenho certeza que tu vai estar caminhando pro teu propósito. A vida do crente, ela não é um morango. Mas... Eu não entendi É um chá de boldo, que é amargo, uma cura. Eu acho que chá de boldo é só no sul, né? Tem essa impressão que eu acho que boldo só dá no sul. Pode ser, não sei. Chá de hibisco também serve, viu, galera? É ruim, mas não cura. quem tem pressão baixa, meu Deus, vai lá no pé. Não, mas o chá de boldo, a questão do chá de boldo é que ele cura. Ele é amargo, mas cura. Ele é um remédio amargo, mas cura. Então, o que a gente tava conversando aqui? Que às vezes você lê a Bíblia e se depara, se confronta com coisas que você não quer. Não quer ouvir, não quer aceitar, não quer colocar em prática. Né? E aí é o chá de boldo. É amargo, mas é o que cura. É o que vai te trazer felicidade. E a gente vai estar se despedindo, né? Isso, estamos encerrando agora. Então, eu vou me despedir com o versículo que eu mais amo da Bíblia, que é Lucas 12, e que diz assim: buscai em primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e todo o resto ele te acrescentará. Então, sempre que você está em dúvida, sempre que você está com problema, sempre, lembra de Deus, busca Deus, pede ajuda para Deus, né? Se volta para Deus e ele tudo te dará depois. Isso, na prática é o que a gente falou. Como tu busca Deus, como tu busca o reino do céu, aceitando que tu é filho, confiando no Pai, e o resto ele te acrescenta. E aí tu não te preocupa com propósito, tu não te preocupa mais com nada, porque tudo será acrescentado. Ah, mas é simples assim? É. Mas tu precisa fazer. Tu precisa fazer o que a gente falou aqui. Tu precisa caminhar nessa linha qual foi dita aqui, nesses passos aqui, que vão te ajudar. Ok? É isso, gente. Então, até o próximo podcast. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, por favor, comentar. Por favor. Fazer de tudo, viu, gente? Aqui no YouTube, no Spotify. Gente, comenta aí e compartilha com seus amigos. Manda essa mensagem para aquelas pessoas que você gosta, que você conhece, que você quer, de repente, que conheçam a Jesus também. E até para nos ajudar, né, a crescer o canal, para que outras pessoas acabem recebendo essas mensagens. O YouTube, né, conforme as pessoas vão curtindo e vão comentando, o algoritmo, compartilhando, né?
Isso, ele vai divulgando mais. E a gente vai alcançando mais pessoas propagar o evangelho, propagar o reino, né? Isso, e esse tema é muito buscado, principalmente pelos jovens. E assim, ó, se você já sabe o seu propósito, coloca aqui embaixo. Ó, eu sei meu propósito é esse. E eu sei meu propósito. E eu acho que a Márcia sabe dela também. Só que a gente só vai revelar no próximo podcast. Eu ainda tô na descoberta, tá? E aí é assim, ó, é aquela coisa assim, acho que eu descobri. Não. Vamos dar mais aqui. Bem, tem gente que vai precisar, assim, sabe, que um anjo desça do céu e fale para ela pessoalmente, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de entender, né? Tá falando. Não, mas Deus fala. Deus fala várias vezes até a criaturinha entender. Ele só que a gente se faz de doido, tá? Eu tô dizendo porque assim, ó, eu faço isso. E aí a gente leva na cabeça uma bonita que dói. Mas a gente. Então. Às vezes eu fico pensando assim, o crente é meio masoquista, né? Que gosta de levar e continua levando. Quanto tempo vai durar meu deserto? Quanto tempo tu resistir? Não, eu vou me lembrar agora de Jacó lutando com Deus. Né? Para pegar a bênção. Para pegar a bênção. A pessoa tá sabendo qual é o propósito, tá sabendo tudo, chamado, propósito, os dons, mas tá insistindo em lutar com Deus. Ela tá criando um plano B, né? E aí a gente tá ali no nosso terceiro passo. Então é isso, gente. Vamos parar de falar que acabou aqui. Porque esse podcast já foi vamos dar o bolo pro pai comer, entendeu? Eu vou comer meu bolo, porque até agora eu só fiquei aqui olhando, com o pouco tá terminando esse bolo aqui. E é isso, gente. Não esqueçam de parabenizar a mãe aí também. E se vocês quiserem, né, enviar uma mensagenzinha, um presentinho, ela... Obrigada, gente. Ela vai adorar. A linguagem do amor dela é o quê? Revela aí. Só dá um spoiler da linguagem do amor. A linguagem do amor dela... essa aí é todas, né? Ela tá falando em amor, ela tá assim, recebendo. Ok. Beijo no coração, fique com Deus e nos encontramos Deus no próximo episódio. abençoe. Tchau, Deus abençoe. Tchau.